Tomo pílula contínua e não menstruo há 2 anos. Sou muito criticada. Devo me preocupar? Com o quê? Com a opinião dos outros? Olá, eu sou a Aline Diniz e esta é quem? Eu, Minha linda, amiga maravilhosa. Gineco. A Clau. Clau, Oi, conta pra gente. conta lá. Tá tudo bem aí? Tá tudo certo, Tudo certo? nada de novo, tudo tranquilo, as coisas estão voltando ao normal aqui na Alemanha. Aqui não. Aqui Aqui tá tudo bem, dedo no cu e gritaria ainda. Hoje a gente decidiu fazer um programa sem tema. Principalmente porque a gente não teve ideia pro tema. Mas já temos pro próximo. temos, exato. Porque a gente quer saber o que vocês queriam saber. Então a gente pediu pra vocês mandarem perguntas e vocês mandaram várias Um monte. Foi incrível, Muitas tô achando perguntas. maravilhoso. Exato. Então, a gente vai responder as perguntas que a gente recebeu aqui. Não é mesmo, Clau? Exatamente. É Eu vou isso. responder o que eu sei, o que eu não sei eu vou responder também, e é isso aí. Certo. Porque você não sabe, você fala assim, não sei. Eu vou pesquisar pra Sei. Que pergunta faço. estranha. É isso. Bom, eu vou começar então. Eu coloquei algumas perguntas aqui que eu pus em negrito. Eu avisei a Clau lá na pauta, Clau, as perguntas em negrito. Vou começar por elas, porque eu acho que elas são as que mais vão render. E aí depois a gente vai respondendo as outras e a gente vê o que faz. Porque tá E tá conversando. Freestyle hoje. Freestyle. É freestyle. Então a primeira pergunta que eu vou perguntar pra Clau é a seguinte. A gente tá aqui vivendo a quarentena, correto? Correto. Até onde Aí, sei. A quarentena atrapalhou várias coisas, inclusive os ritmos das coisas. E aí alguém mandou... Eu tô fazendo todas as perguntas que vocês mandaram no anônimo pra não ter risco de eu fazer uma pergunta e a pessoa não querer Não dá ruim. Correto. Aí, a primeira pergunta que veio é: a quarentena, ela pode influenciar no atraso da menstruação, mesmo pra quem toma pílula? Então, são Quer duas falar coisas sobre as duas separadas coisas? aí, né? Isso, São vai. duas coisas separadas. Primeiro, como a gente já conversou aí no vídeo de pílula, quem toma pílula não menstrua. Não menstrua. Você fala, mas Clau, eu menstruo, tá louca? Fumou meia? Eu menstruo. Não, você não menstrua, amor. Vem cá, ouve a tia, você não menstrua, tá bom? O que acontece é que quando você faz a pausa da pílula, você tem um sangramento de privação hormonal. Isso não é menstruar. Sempre quem vai menstruar é quem ovula. Não existe menstruação per si sem ovular. E se você tá tomando pílula, você não tá ovulando. Afinal, se tivesse ovulando, veja só, tava grávida. Não tem por que tomar pílula pra ovular, né? Então, o padrão da menstruação, ele muda. O padrão desse sangramento, ele muda completamente. Pode ter mês que você não vai sangrar absolutamente nada tomando pílula. Você vai pausar, vai dar uma borradinha na calcinha, um marronzinho. E é isso aí, meu amor. Encheção de saco. Encheção de saco, pinga-pinga do cacete. Nossa, e aí, meu amor, é isso aí, né? Você não vai menstruar todos os meses igualzinho. Não vai, tá? Uhum. Segundo, a gente só menstrua quando a gente não toma nenhum tipo de hormônio, correto? Uhum. Aí, se a gente tem alguma alteração no nosso humor, estresse, etc., isso pode influenciar no nosso ciclo menstrual, com certeza. A gente só tem ciclo menstrual quando a gente não toma pílula. Eu não vou cansar de falar isso, tá bom? Ou me ouve. A gente só tem ciclo menstrual quando a gente não toma pílula, tá? Tá. Ele só vai ser influenciado, né? Faltou a menstruação, atrasou a menstruação, veio, etc., quando a gente não tá tomando pílula. E aí sim, a quarentena em si, seu corpo não sabe que é quarentena, tipo, não sabe o que tá acontecendo, seu ovário não tá lá, desenho do globo, tal, ele não sabe exatamente, tipo, né, o que tá acontecendo. Mas você tá estressado, provavelmente não foi nada fácil pra ninguém. E aí você, tendo um estresse, pode influenciar no seu ciclo menstrual. Entendi. Faz todo sentido. Continuando na pauta da pílula, tem uma outra pergunta sobre pílula aqui. Pergunta. Que é:
tomo pílula contínua e não menstruo há 2 anos. Sou muito criticada. Devo me preocupar? Com o quê? Com a opinião dos outros? Não. Não. A opinião dos outros. A opinião dos outros. Você não é. A gente fez um programa só sobre pílulas anticoncepcionais e a gente falou que. A gente não, a Clau, né? Porque o que eu sei? Nada. Sabe muito! Falou, de medicina sobre o corpo feminino, eu não sei nada. Mas a Clau falou que não tem problema nenhum você tomar pílula contínua. Não existe nenhum estudo que comprove que pílula de uso contínuo dá qualquer tipo de problema. Veja, o malefício da pílula você já tá tendo. Menstruando ou não menstruando. E como eu vou falar, quem toma pílula não menstrua. Você fazendo pausa, você não fazendo pausa. Então, esse sangramento, ele não é menstruação. Então, se você não tem menstruação, tá tudo bem, tá? Porque você não tá menstruando de verdade, é tudo de mentirinha, tá? E na teoria, parou de tomar pílula, voltou a ovular. Voltou a ovular. As pílulas de uso, não a de uso contínuo, mas só de progesterona, elas podem demorar um pouquinho mais, alguns meses, no máximo uns 2, 3 meses para voltar à fertilidade. Tá. Mas não é isso aí, tipo, nunca mais eu vou ter filho. Isso aí é tudo balé, tudo mentira. É tudo conto da avó, inclusive aquele que a gente não pode tomar álcool com antibiótico. Isso é mentira. Só tem alguns antibióticos que a gente não pode tomar. Agora, a maioria, isso aí é tudo mentira de que o álcool corta o efeito do antibiótico. Isso não existe. Ele tem alguns antibióticos que têm interação com o álcool, mas não é que corta. Entendi. Ó, a Clara, que é a minha... Ela trabalha comigo, ela é maravilhosa. Ela perguntou, a Anne do Twitter quer saber se dormir de calcinha faz mal. Olha, se fizesse mal, eu tava doente até hoje. Não faz mal. Porque eu durmo de calcinha sei lá, né? Na verdade, assim, se você tá experimentando algum corrimento de repetição, né? Se tá tendo alguma alteração na flora vaginal, candidias de repetição, etc. Dormir sem calcinha pode ser benéfico, porque você está tirando aquela umidade, aquela abafação, aquela sauna de pepeca que está acontecendo ali. Mas só em alguns casos. Se você está com uma flora vaginal normal, não vai fazer mal. Calcinha é sempre o ideal, fundinho de algodão, que ela seja inteira de algodão, para você respirar. Mas assim, fazer mal, num caso de uma pessoa saudável, não faz mal. Show. E aí, falando em corrimentos, tem várias pessoas com dúvidas sobre corrimentos. Inclusive, a gente até tá estudando a possibilidade de fazer um Minha Amiga Gineco só sobre corrimento, que eu acho muito informativo. Sim, senhora. A gente já falou um pouquinho sobre corrimentos também em algum outro programa, que basicamente, se não cheira e não tem cor de nada, tá tudo bem. Fluidos vaginais. É isso. Mas aí, perguntaram aqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Quais tipos de corrimento e quando eu preciso me preocupar com eles? Acho que eu já respondi, né, no caso. É meio difícil falar quais os tipos de corrimento, mas normalmente é isso. Quando vocês têm quem não toma pílula nenhuma, tem uma variação da secreção vaginal ao longo do mês. Então, quando a gente está ovulando, a gente vai ter uma secreção vaginal tipo clara de ovo, mais melequenta, que vai sair em mais quantidade. É normal. Quando a gente está pré-menstrual, a gente tem um outro tipo de secreção. Então, a vagina não é seca, né? Então, ela é autolimpante e todos os dias vai sair uma secreção ali que é para realmente ela se limpar. Inclusive, a vagina é o lugar mais limpo do corpo da mulher. O mais limpo. Mais do que a pele. Ô, amiga, uma dúvida. Então, assim, ninguém na face da Terra termina um dia com uma calcinha 100% limpa. Meninas que não menstruaram ainda, provavelmente. Tá. Né? Quando a gente começa a ter um ciclo hormonal, a gente tem alterações no tecido vaginal e aí aumenta a secreção vaginal. Secreção vaginal não significa corrimento vaginal, é diferente. Corrimento de doença, geralmente ele tem um odor mais fedido, tem coceira que acompanha ou ardência para fazer xixi. Então, esses corrimentos não é necessariamente que você tem que se preocupar, mas pode ser uma alteração. E alguns podem ser até doença sexualmente transmissível, tipo gonorreia,
Clamídia, geralmente elas não dão super corrimentos, mas pode acontecer. Ó, e aí chegou uma pergunta aqui da Tainara Gomes, TG, que é: Clau, você fez residência onde? Gostou? Você atua igualmente na obstetrícia ou mais em gineco mesmo? Acho que você pode falar um pouco, amiga, da sua experiência antes, aqui no Brasil, antes de você ir para a Alemanha, o que você estava fazendo, e aí agora o que você está fazendo aí na Alemanha, pode ser? Pode, claro. Eu fiz residência num hospital do SUS. Na verdade, a maioria dos hospitais de residência no Brasil são do SUS, que chama São Luís Gonzaga, que ele é da Santa Casa de São Paulo. E eu fiz residência lá. Eu amei, eu tive muita experiência. Foi fudido, né? Nossa senhora, eu emagreci, engordei, eu chorei. Eu vivi emoções. Não dormiu? Não dormi, não comi. Eu entrava às 6h30 da manhã lá no Jaçanã. E eu morava no ABC Paulista. Então, 6h30 da manhã eu tinha que estar assim, ó. Bom dia! Linda e loira no centro cirúrgico. Pleníssima. Ou seja, pleníssima, fingindo que estava tudo bem. Foram litros de café, foram litros de lágrimas, foi maravilhoso. Eu gostei, mas é uma experiência intensa. GO olha, não é fácil. Mas foram anos muito bons. São 3 anos de ginecologia e obstetrícia. Que eu fiz. Os 6 da faculdade. Mais os 6 da faculdade, exatamente. E então 9 anos no mínimo, né? E aí, o que mais? Aí eu trabalhei no Brasil, eu trabalhava mais na obstetrícia, mas eu fazia consultório de ginecologia também, mas os meus plantões eram basicamente obstetrícia, que eu fazia. E aí eu vim pra cá, pra Alemanha, para trabalhar com obstetrícia. E aí eu trabalhei 1 ano aqui em Hamburgo apenas com obstetrícia. E aí eu pedi arrego, eu tava cansada de trabalhar, só de plantão, dessa vida de tomar banho no centro anal todos os dias, não ter final de semana. E aí eu recebi uma proposta na medicina do trabalho, e aí que é tranquilo, segunda a sexta, e aí eu resolvi ir pra lá, porque de rugas eu já tô boa, não é mesmo? Mas eu amo ginecologia e obstetrícia, eu ainda trabalho com ginecologia e obstetrícia à distância. E pretendo continuar e no futuro voltar, com certeza, aqui em Hamburgo. Adoro. E aí, amiga, eu vou até aproveitar agora para fazer uma pergunta que, inclusive, você recebeu aí no seu Instagram. Recebi. Você recebeu várias perguntas pessoais sobre a Cláudia. E aí você me perguntou, o que você acha da gente responder? Eu falei, ótimo, vamos responder, porque... É isso, as pessoas querem saber quem é a Cláudia. Querem saber quem é essa pessoa maravilhosa, linda, loira que sou. O que foi? Para as pessoas saberem quem é essa maravilhosidade de ser humano que sou. É isso. Eu falei, vamos responder se você quiser responder. Se você não quiser responder, a gente não responde. Tudo depende da pessoa querer responder, né, Mel? Então a gente vai responder. Aí chegaram algumas perguntas exatamente sobre a sua relação com a medicina e a Alemanha. E aí tem uma que é: o que você acha sobre a medicina na Alemanha? Conduta clínica no Brasil é melhor? Eu acho que a conduta clínica é melhor no Brasil. Acho que a gente pode fazer um programa só disso, porque tanta coisa. É porque brasileiro... Deixa eu te contar, da minha parte também. Da CCXP, brasileiro tem um negócio que chama síndrome de vira-lata. Total. O brasileiro acha valor que a gente tem, não. É sempre o pior... É sempre, não, nossa, é péssimo. Não, porque como assim? As filas da CCXP... Você já foi lá fora? Você viu como é? Cara, olha, eu já tô com um pouco de preguiça do alemão como população, né? E tem muita qualidade nos alemães, eu não posso cuspir no prato que como, mas eu tive um pouco de problema na medicina aqui, porque eu percebi que por causa da tecnologia, do dinheiro, né, que é todo envolvido aqui na medicina, os médicos não têm muita experiência clínica por várias razões, né? Então, assim, a população é menos doente, para começar. Então, como que um médico vai ter tanta experiência com doença se ele não vê tanto doente? Normal, que bom, bacana para eles. Mas aí, quando chega alguma coisa de realmente grave, eles não sabem muito ter jogo de cintura para identificar. E como eles têm muito dinheiro, como eu estava falando,
eles são muito baseados, a medicina alemã é muito baseada em diagnóstico de exame. Então, é exame para tudo. É exame, tomografia, ressonância, exame de sangue, para um monte de coisa que o brasileiro, como não tem muita grana, precisa se virar e selecionar um pouco melhor. E aí, então, a gente atua no Brasil muito mais com exame físico, palpação, botar a mão no paciente e ouvir a história do paciente. Né, dizer, né, isso não encaixa com isso, fazer aquele quebra-cabeça. Então, a medicina é mais, posso dizer, pura no Brasil, porque a gente tem menos recurso. É claro que a gente, né, eu vejo que a qualidade do atendimento, do que a gente pode proporcionar para o paciente aqui é muito maior. Então, no Brasil, eu ficava muito frustrada, porque eu tinha paciente que chegava em mim e falava, viu, a senhora precisa desse exame aqui. Porém, não tem esse exame aqui. Passar bem, a gente liga para você quando tiver. E a senhorinha de 80 anos fala, minha filha, eu vou morrer antes de fazer esse exame. Né? E morria. Muitas vezes antes de fazer o exame. Então, tem essas duas facetas, né? Da medicina. Aqui é pouca clínica, mais recursos, as pessoas sobrevivem mais, mas às vezes são muito pouco tratadas no tete-a-tete, ali na qualidade mesmo do atendimento. Tem muita gente que me procura aqui como... tem gineco brasileiro, tem médico brasileiro, porque realmente não é a mesma coisa. Então tem seus males e tem seus benefícios. Mas é igual dentista. Eu não sei se eu vou em qualquer dentista no mundo, não. Eu quero um dentista brasileiro. Eu nem vou no dentista aqui não, minha filha. Eu vou... Olha lá, minha amiga aqui, a Maria, eu tratei ela de amidalite. E eu sou ginecologista. Ela mora aqui. Você me tratou de coronavírus. Eu e minha mãe. Exato. E aqui a faculdade de medicina é muito menos específica. Eles não têm quase prática. Aqui no Brasil, a pessoa é gineco, mas, puta, trata de tudo. A gente já vê um pouco de tudo. Aqui não existe isso, não. E aí veio uma pergunta muito legal também sobre a sua experiência no hospital, que é: você já sofreu preconceito na Alemanha por ser estrangeira? Acho que essa pergunta vale tanto para o seu trabalho quanto para na vida. Assim, Eu já com certeza. Eu acho que não muito descarado, porque eu sou loira, eu sou bem loira, bem branca, olhos azuis, italiana, então né? Tipo... Sim. Mas assim, a primeira impressão deles é sempre... Eu tô cansada de ouvir, mas você é loira, como é que é brasileira? Falar, tá bom. Nunca ouvi isso antes. Tá. Mas eu nunca sofri assim muito preconceito de raça. Do tipo, você, né? Isso eu não posso dizer, exatamente porque eu sou loira. Mas o preconceito dentro da medicina eu já senti um pouco, nem de todo mundo. Eu tenho que ser bem sincera, de que eles achavam que a medicina no Brasil era muito inferior por ser terceiro mundo, né? Então, tipo, você não sabe lidar com o primeiro mundo porque você é de terceiro mundo. Então, na verdade, sabia lidar, às vezes, muito melhor do que eles, exatamente pelo fato de ser de terceiro mundo. E de não ter os mesmos recursos que eles, né? Exatamente. De falar assim, gente, vocês estão viajando, isso aqui não precisa pedir tudo isso de exame, tá na cara, vamos ser prático aqui, né? Então, eu sofri algum preconceito. No começo, eu tive que muito me provar que eu era capaz, isso com certeza. Depois de um tempo, que perceberam que eu era capaz, e aí foi mais tranquilo. Mas assim, no dia a dia, eu não sofro muito preconceito, não. Eu não posso dizer isso. Que bom. Excelente. E tu fala alemão também, né? Se não falasse, talvez... Falo alemão, exatamente. Mas tive a situação de ser sexualizada por ser brasileira. Isso, com certeza. Sério? Do tipo, Brasil, de mudarem o jeito de falar comigo a partir do momento que eu falo que eu sou brasileira. Isso eu já tive algumas vezes. Bom. Mudando um pouco de assunto, já que estamos falando sobre sexualização e etc. Volta pro sexo. Sempre. Vieram duas perguntas sobre sexo que eu achei muito interessantes. A primeira delas eu vou fazer porque eu já tive essa dúvida. E realmente é uma coisa que fica na minha cabeça.
Por que às vezes a gente sente vontade de fazer xixi durante o sexo, mesmo com a bexiga vazia? Porque a bexiga e a uretra, na verdade, elas ficam muito próximas, né? Tanto que a gente chama de região gênito-urinária, né? Que ali tá tudo bem coladinho. Uhum. E a uretra, como eu até comentei no episódio sobre orgasmo, a uretra, ela passa no meio do clitóris, né? Não da cabecinha do clitóris, mas no corpo do clitóris. Agora entendi! Ela passa assim, ele tá ali a cabecinha e ela tem um pezinho, né, lateral, e a uretra passa bem ali no meio. Então, quando ele e a bexiga... ele aperta. Exatamente, ele tá inchado, né, ele tá regurgitado ali com sangue, com excitação, e ele dá uma apertada na uretra. E aí é meio reflexivo, assim, é o reflexo dela do tipo, ai, tô apertando, tá sendo apertada. E a bexiga mesmo, ela deita em cima da vagina, né? Em cima, a vagina tá aqui um tubo, e a uretra, e a bexiga, ela deita em cima e ela senta no útero. Então, quando a gente cutuca o útero é móvel, ele balança e a bexiga também. Que bizarro! Não é bizarro, não! Amei! É muito legal! Tá tudo ligado ali. Você fica tudo mexendo ali dentro. Fica tudo mexendo. O útero, ele tem que ser móvel pra gente ter relação. Senão Claro, ele né? dói na hora que se cutuca. É por isso que a endometriose, às vezes, quando tá muito grudado, dói na relação sexual, porque tá tudo grudado. Aí vai... Imagina alguém te estocando ali, você tomando aqui, ó. Não dá. Ai. Tem que ser móvel, balancê. Exato. E aí vou fazer a outra pergunta agora, que é uma pergunta também muito interessante, que foi um rapaz, no caso, que fez a pergunta. Ele perguntou: minha namorada e eu estamos tentando inovar. Sexo anal é saudável? Tem problema? É saudável e não tem problema, contando que você tenha os cuidados necessários. Teoricamente, o ânus não foi feito anatomicamente para receber sexo, penetração, certo? Mas Deus nos criou cheio de terminações nervosas prazerosas na região anal. Ou seja, podemos explorar. Faz mal nenhum, já que, né, tá ali, por que não? Só que, como não é anatomicamente preparado, não tem lubrificação natural igual a vagina tem, e a elasticidade é muito menor, porque é muito mais fácil passar um cocô duro do que uma criança de 3,9 kg. Né? Então, com certeza. A vagina precisa ser muito mais elástica para passar. É difícil o suficiente, entendeu? Exato. Me faz passar um cocô de 3,9 kg. Não, um belíssimo cocô endurecido, você já acha que vai morrer, né? Você tem a sensação de morte iminente quando tá com aquele cocô muito duro. Correto. Você imagina, né? Se fosse do tamanho de uma criança. Então, assim, a elasticidade é muito menor. Então, é claro que se você tiver, né, enfiar uma árvore de araucária no cu, vai ser perigoso. Veja bem. Né? Quem que foi que me contou uma história uma vez? Provavelmente eu. Eu acho que foi o Sandro, que ele me contou uma história uma vez de um amigo que teve que fazer uma cirurgia numa pessoa porque eles tinham tentado fazer fisting. O Ricardo. E aí fechou, não tinha o que fazer. Exatamente. Então, você imagina, fisting, mano, tenha dó, veja. Mas, olha, nada contra práticas O que pode acontecer? Porque pode então, o que é o fisting? Oficial, assim. O que é fisting, né? Fist, em inglês, um punho. E aí a pessoa introduz o caralho de um punho em seu cu. E no cu. E então você quebra a fibra, né? Você tem microsangramentos, às vezes massivos sangramentos, e aí você causa fibrose, né? Porque o toba não tá preparado para receber isso. Então, gente, meu conselho, né? Não faça. Quer fazer sexo tobal? Seja consciente. Outra coisa, não vai enfiando tudo, né? Os que vê pela frente, cenoura,
pé de mesa. Não vai, veja. Não faça isso. Não enfia pé de mesa. Não introduza móveis em seus ânus. Porque as histórias são reais, então. São reais, cebolas, né? Copos, que mais? Bola de tênis. Tinha um cara na faculdade que era conhecido como Zé da Mandioquinha, porque ele esculpia um pênis em mandiocas e introduzia, e aí ele sempre perdia, tinha que ir lá, falar, ô, seu Zé da Mandioca, voltou, né? Então... Voltou de novo, seu Zé da Mandioca. Então, assim, não coloca, porque não é um fundo cego igual a vagina. Ele pode, o reto, vácuo, ele tem espasmo. Não é que faz vácuo, é que ele tem espasmo, né? Então ele tá, tipo, a gente tem o espasmo do cu, porque do reto, porque é do cu, também do cu, mas do reto porque é pra expulsar o cocô, né? Tipo, e aí pode acontecer o contrário, de você ficar entalado. Imagina você ficar entalado com o negócio do toba. Então, é isso. Esses os programas que tem no Discovery de, sei lá, enfiei no cu e não saiu mais. Não sabia que estava grávida, não sabia que tinha um maço inteiro de alcachofra em meu ânus. Tipo. Ai, socorro. Bom, então pode. Mas... Então, assim, pode, mas sempre com preservativo, porque as bactérias do ânus não são feitas para nem pipi, nem perereca. Então, sempre com preservativo para você não pegar uma infecção. Então, né, chegou bichinho ali na uretra, pode dar infecção urinária ou infecção vaginal. Não queremos. Sempre com preservativo, sempre com muito lubrificante e com cuidadinho, com amorzinho, tá? A mulher sente muito prazer anal. Então, se você estiver bem relaxada e fazer, às vezes, até estímulo clitoriano, estímulo da vulva... Show! Sucesso. Vai ser gostosinho. Agora, nada de enfiar móveis da casa em seus rabinhos. Ok? Ok. Não ponha nada no cu que você não colocaria na boca. Ou também não. Enfim, não sei. Se colocar pipi na boca, pode colocar pipi no bumbum. Mas... Ai, que maravilha. Sempre nessa ordem. Pipi na boca, pipi no bumbum. Nunca pipi no bumbum e pipi na boca. Não. Deixa eu ver mais perguntas aqui. O pessoal mandou também várias perguntas sobre cólica. E aí, eu acho que também vale da gente fazer um programa só sobre cólica. Fun fact, eu nunca tive uma cólica menstrual na minha vida. Vai tomar no seu cu! Pronto, acabou a live. Inclusive, minha mãe conta histórias horríveis da minha avó, porque ela tinha cólicas que faziam ela ficar trancada no quarto por uma semana inteira, assim. Bicho, eu sempre tive um ódio daquela galera que faz assim, ó. Ai, alguém tem um absorvente, eu menstruei. Eu sou ela vai se fuder, mano. Eu sei que eu vou menstruar 7 dias antes. Eu sou essa. Eu sei que eu vou menstruar o mês inteiro. Eu nunca tive cólica na minha vida. Na minha vida inteira. Nossa, que ódio. Que ódio de você. Enfim, e aí as pessoas mandam perguntas de cólica. E aí mandaram uma que é a seguinte: sofro de cólicas terríveis, não tenho endometriose. Vocês têm alguma sugestão para acabar com as cólicas? Então, acabar, isso é um pouco complicado. E as cólicas, por que a gente tem cólica? Por 2 fatores. Na hora que o endométrio, que é a parte de dentro, que é a menstruação, vai sair, ele produz agentes inflamatórios. Então, a inflamação dói o útero. E segundo, contratura muscular. É tipo uma mini contração, porque às vezes o endométrio tá lá, presinho na parede, aí o útero tem que falar, vai meu filho, vaza dessa porra, que você tá inútil pra mim aqui. Sobrou. Então ele contrai. Então a gente tem a cólica por essas 2 razões, pelos fatores inflamatórios e por causa da contração. Então, ai, Silvana, saudade. A Silvana tava plantando comigo lá. Guarulhos e bagulhos. Bagulhos. E aí, o que a gente indica, às vezes, se você tem cólicas muito intensas, você pode tomar, às vezes, 3 dias antes da menstruação, anti-inflamatório. Então, antes de você ter a menstruação, antes de você, sabe, o dia, se você é reguladinha, você toma 2, 3 dias antes
uns 2 comprimidos de anti-inflamatório, se você puder, obviamente, né? Então, não sei se você pode, eu tô falando no geral aí. Um comprimidinho aí de anti-inflamatório, porque aí ele reduz a ação inflamatória do período. Então, você já parte ali do dia da menstruação já mais suave. Bolsinha de água quente, remédio antiespasmódico, né? E tem um negócio legal que eu lembro que você me comentou uma vez que a gente estava na praia, que eu não conhecia ainda. E depois eu conheci. Tem um trequinho, eu não vou fazer merchan de marca, vocês que me paguem. Mas Adoro. tem aí, eu nem lembro mesmo o nome da marca. Mas é um aparelhinho que você coloca em qualquer região aqui da barriga. Ele serve para outras dores, inclusive. Musculatura, esclerose múltipla, fibromialgia, ele melhora bastante. Você coloca, ele emite umas ondas vibratórias que chegam mais rápido no neurônio do que a dor. Então, você coloca e aí você diminui bastante a cólica, porque tá chegando ali a vibração nos mesmos receptores de dor antes da dor. Então, e aí é legal. Teve até o Insta do Evinho, perguntou, ele sugeriu, Fumanbeck, maconha ajudaria na dor da cólica? Sim, o canabidiol, ele ajuda, ele é antiespasmódico também, não é o THC, tá? Então, o que tem na maconha, que não é a parte que você fica muito louco, que você fica stoned, é o canabidiol, que ele é antiespasmódico. Então, ele ajuda. Antiespasmódico é espasmo, né? Contração, e ele dá uma relaxada na musculatura. Por isso que você fica. Tem casos suaves. Até de pessoas que têm. Como que chama a doença que treme? Parkinson. Parkinson's, não é? De gente que tem Parkinson's que usa o canabidiol para tratar. Exatamente. Aqui na Europa, o canabidiol já é totalmente legalizado. Não sei se no Brasil é. Ainda mas não. Ele já tá começando. Já tá começando. Já existem alguns medicamentos à base de canabidiol. Isso. Então, o canabidiol, você consegue comprar óleo de canabidiol na farmácia normal, assim. Que para tratar um monte de coisa, porque ele é antiespasmódico, ele é tipo um óleo natural. Ai, maravilha. E é sem o THC que você não fica ali vendo doentes. E aí, você falou também sobre o tratamento da cólica. A Clara perguntou pra gente do uso da bolsa de água quente. Qual é a lógica do uso da bolsa de água quente para o tratamento? Para melhorar. A bolsinha de água quente ajuda pra caceta, porque o útero é um músculo, né? Ele é uma musculatura lisa. No nosso corpo a gente tem 2 tipos de músculo, que é a musculatura lisa e a musculatura estriada. A musculatura estriada é músculo, né? E a musculatura lisa, que são os nossos órgãos que precisam se contrair. Então, intestino, bexiga, útero é musculatura. E quando a gente usa calor, a gente relaxa a musculatura. Então, se ela tá contraindo ali para expulsar o sangue, quando você faz uma bolsinha de água quente porque você tá com dor muscular aqui, assim, é o mesmo princípio. Você relaxa a musculatura, ela para de contrair loucamente. Adorei. E aí, relaxa, melhora. Dá tempo da gente responder mais uma. Eu vou achar mais uma aqui. Vamos responder eu achei essa daqui interessante. Qual o lugar mais maluco que você já fez em parto? Ótima, manda. Eu não tinha chegado nela. Menina, eu já fiz alguns partos em umas situações malucas, né? Eu já fiz parto no táxi. Eu já fiz parto... Não, eu estava no táxi. Eu não estava no táxi. Não era eu que estava lá. Era a mulher. Mas aí, chegou a mulher, o taxista veio correndo dentro do hospital lá. E a nossa sala de parto, nosso pronto-socorro, era no andar de cima da cafeteria. E a entrada de carros era por ali, pela cafeteria. E aí, mano, mó rebuliço, né? Porque o povo morre de medo de gestante. E aí, sabe, parto no carro. Aí saímos correndo, pra ver. E aí tinha lá a mulher deitada, ela não, né, deitadona ali no banco de trás do taxista. O taxista em pânico, choque, um povolêmico, assim, branco. Meu Deus, meu táxi! E aí a mulher botou uma perna na janela, a perna na outra, empurrou e eu fiz o parto. E o taxista, mano do céu, meu táxi. Que dó!
Foda. E ele, tira essa mulher do meu táxi. Eu, tira o senhor do seu táxi. Eu não vou tirar ninguém, não. Vou tirar essa criança. É isso. Tem a dó, né? Era só que me faltava. Depois manda conta pra família pra limpar o táxi, né? Eu não tinha Agora, nada a ver com isso, não. tenho nada a ver com essa porra, não. Aí, já fiz parto no jardim do hospital. A gente fala assim, minha filha, tá entrando em trabalho de parto, vai dar uma voltinha, daqui a pouco você volta. E aí, lá no hospital onde eu trabalhava, tinha um jardim, que na verdade era uma floresta. E aí a mulher foi, se perdeu na floresta, por horas, não conseguiu voltar. E aí acharam ela lá, morrendo de dor, e aí chamaram a gente, e aí tava a criança nascendo no meio da floresta. Socorro! Eu já fiz parto, olha, de todo jeito, no chão, já fiz parto no chuveiro, já fiz parto na bacia, no banquinho, já fiz de tudo. Na teoria, você tem que estar ali pra receber o neném, né? Eu tenho que estar ali se der ruim, Exato. né? Se der bom, não precisa de mim. Tem que segurar a criança. Nem isso, a mãe pode segurar também se quiser, mas eu tô lá pra se tiver algum Paranauê, né? Deu Paranauê, deu BO, eu tô lá. Não deu BO, mãe natureza. É isso aí. Ai, amiga, amei. A gente tem que fazer mais desses programas sem tema. Vamos. Geraizões, assim. Com várias perguntitas, né? É isso, adorei. Obrigada, viu? Gostei, você é maravilhosa. Você que é. Sempre. Gente, muito obrigada por terem assistido a mais um Minha Amiga Gineco. Se vocês tiverem sugestão de pauta, manda aqui embaixo nos comentários. Não esquece de clicar no sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Mas antes disso, assina o canal. Se inscreve no canal. Essa porra. Não custa nada para vocês. Para mim, é assim, ó, uma divindade. Tudo nessa vida. Até semana que vem. Tchau! Tchau.